Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. Nesse momento que agora nós temos juntos, que a cobertura do Espírito Santo esteja sobre nós, para podermos entender o que estaremos a falar, e nós estaremos abordando o assunto que compartilharemos com os irmãos no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 5 de abril de 2025. E como é sabido dos irmãos, por esses sábados nós estamos refletindo sobre o Espírito Santo. E nesta oportunidade nós faremos nossas considerações finais desta série de encontros e de conversa, de reflexões sobre os dons do Espírito Santo, particularmente os dons de línguas estranhas. E o nosso texto base é Salmo 68. E este Salmo, verso 18, é a base para a nossa reflexão. No verso 18 deste Salmo, nós temos uma referência explícita ao que aconteceria com a vida de Jesus depois da sua ressurreição e também da sua volta para o céu, da sua ascensão aos céus. Esse salmo profético tem essa palavra a respeito de Jesus, verso 18 do Salmo 68, falando do Messias, que nós depois conhecemos. Jesus Cristo era o Messias ungido de Deus, e na sua volta ao céu, no seu retorno ao céu, a profecia apresenta o que é que ele faria em relação ao derramamento do Espírito Santo sobre a igreja que ele haveria de estabelecer. Então, falando do trabalho dele no seu retorno ao céu, o poeta inspirado escreve: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Este trecho, este pequeno verso, tem palavra por palavra muito úteis para a nossa reflexão. Nesse trecho, nessa expressão, tu subiste ao alto, é uma referência direta do seu retorno ao céu. E a percepção humana que temos do céu é que o céu é um lugar que está acima de nós. Subiste ao alto. Depois vai dizer: levaste cativo o cativeiro. É uma referência direta sobre a sua vitória sobre a morte. Quem crer nele tem o direito à vida eterna. Não poderá ter a morte domínio sobre aqueles que creem em Jesus, a morte eterna, porque Cristo venceu a morte e ele volta para o céu, não antes, mas depois que ele venceu a morte. Quando lemos 1
primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, vamos encontrar que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele se fez vitorioso sobre o poder da morte, no sentido de que ninguém tira o direito daqueles que creem nele de viver eternamente. Depois o outro trecho: recebeste dons para os homens. Ele prometeu: eu vou enviar outro Consolador. Eu vou, de acordo com o Pai, mandar a vocês outro Consolador. Este Consolador, que é o Espírito Santo, quando ele viesse sobre a igreja. Aqui é uma referência direta dessa ocorrência que aconteceu conforme os relatos do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Recebestes dons para os homens. E o que aconteceu, o que nós estamos a falar sobre o Espírito Santo, o seu trabalho, inclusive, ele distribui dons para a igreja. E depois, um outro trecho, e esses dons seriam destinados até para os rebeldes. Essa expressão é muito importante, e ela quebra uma crença que permeia entre os evangélicos, em alguns que não admitem que o Espírito Santo concede dons para quem não obedece os mandamentos de Deus. E o crente que não obedece os mandamentos de Deus, nada menos são do que os crentes rebeldes. Mas os dons não seriam negados a esses crentes rebeldes. Portanto, os dons do Espírito Santo, qualquer pessoa que crer nele, pedir, podem receber dons do Espírito Santo. Até porque, abro um parênteses aqui para lembrá-los de que receber dons do Espírito Santo não significa que aquele que o recebe porque tem uma vida totalmente de acordo com os desejos de Deus. Mas o poema inspirado e profético está a dizer: os dons do Espírito Santo estariam à disposição dos homens, até dos rebeldes, em relação aos mandamentos de Deus. E tinham uma finalidade: isso para ninguém lançar diante de Deus que foram discriminados, que tenha sido discriminado porque não recebeu do Senhor os dons do Espírito. E é com essa frase que o verso 18 do Salmo 68 é finalizada: para que o Senhor Deus habitasse entre eles. É uma palavra como quem pudesse estar a dizer: Deus não faz acepção de pessoas. Se eu sou um crente que não obedeço por inteiro a palavra de Deus, que eu me recuso a guardar os mandamentos de Deus, porque Jesus diz que a vontade do Pai que está no céu, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, é que as pessoas temam a Deus e guardem os seus mandamentos. Capítulo 7, verso 21 e 22. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas todos os que dizem Senhor, Senhor, e que peçam e que creem no dom do Espírito podem receber. Entretanto, Jesus diz: mas entrar para o reino de Deus, quer dizer, alcançar a salvação eterna, ter o direito da vida eterna, só os que guardam os mandamentos de Deus. Pois bem, e o Salmo 68, verso 18, então, tem essa configuração para nos alertar, por uma, de que os dons espirituais é uma dádiva, são dádivas que nós recebemos de Deus. E qualquer um, mesmo sendo um crente infiel, no que tange aos mandamentos de Deus, a obediência a toda a palavra do Senhor, mas se buscar do Espírito Santo, recebe os dons do Espírito. E essa presença do dom do Espírito Santo no meio dos incrédulos é como prova que Deus não faz acepção de pessoas, até entre os incrédulos.
que busquem dons do Espírito, eles poderão perfeitamente serem agraciados com estes dons. E isso não implica em salvação. Os dons não são para os salvos. Os dons são para os crentes, aqueles que creem. Entretanto, nem todos os crentes, disse Jesus, que me adoram dizendo Senhor, Senhor, que me reconhece como Senhor, serão salvos. Ok? Isso é muito bonito e é muito completo. Revela-nos uma graça que só pelo Espírito de Deus o homem pode entender os propósitos de Deus. Deus não se furta, Deus não se afasta, Deus não se coloca distante de qualquer ser humano que procura se aproximar dele. Agora, a salvação desse ser humano, esta é outra conversa, é outro tema, é outra questão. Então, o nosso assunto de hoje, que nós vamos abordar, são considerações sobre os dons de línguas, essas considerações finais nesta série de conversa que faremos juntos depois com os irmãos, ampliando um pouco mais, ouvindo os demais irmãos nossos na Escola Bíblica do dia 5 de abril de 2025. Muito bem, no roteiro proposto, na sua introdução, vamos revelar que já dissemos em oportunidade anterior que os dons de línguas concedidos pelo Espírito Santo aos crentes está no centro de uma controvérsia recorrente entre os estudiosos do assunto. E a controvérsia é sobre a questão da natureza dos dons. São dons de línguas estranhas ou são dons de línguas estrangeiras naturais? E a gente continua, não há consenso entre eles. Por mais que se estude, há pelo menos duas linhas principais. Uma linha de pensadores que entendem e defendem e ensinam que os dons de línguas dados pelo Espírito Santo são dons de línguas naturais ou estrangeiras, e elas são destinadas a preparar a igreja para a pregação do Evangelho. E a outra linha de pensadores que entendem e ensina que os dons de línguas são línguas estranhas e elas se destinam para a edificação de pessoas, daquelas pessoas que recebem esses dons, como dádiva do Espírito Santo para elas. E eles não são destinados a nenhuma outra finalidade, a não ser que a edificação da pessoa que o recebe, e através desses dons concedidos pelo Espírito Santo, as pessoas apenas glorificam, exaltam, enaltecem a grandeza de Deus e não são utilizados para a pregação do Evangelho. Pelo contrário, a gente vai verificar que esses dons, eles são contrários ao entendimento da pregação, porque a língua em relação a qual as pessoas se envolvem na glorificação de Deus, elas não são entendidas pelos ouvintes. Então elas não são destinadas para a pregação do Evangelho, são sim destinadas para edificação pessoal daqueles que falam. Dentre os que entendem que os dons de línguas concedidos pelo Espírito Santo são dons de línguas estranhas e não são dons destinados para a pregação do Evangelho, preparar alguém para pregar o Evangelho, nós estamos nessa linha de pensadores, porque assim nós entendemos o contexto, os conteúdos da Palavra de Deus que nos ensina a respeito deles. Muito bem, mas caminhando, então, como não há consenso entre os estudiosos, porque eles permanecem um entendendo que são línguas estranhas e outras estrangeiras, mas contudo o tema merece ser analisado por todos os crentes. E isso é o que faremos nesta oportunidade, tendo
tendo em mente a certeza de que as línguas faladas como dom do Espírito não se referem a idiomas naturais. Como eu disse, nós estamos dentre aqueles que entendem que os dons de línguas mencionados na Bíblia e que são dados a pessoas não são línguas de idiomas de línguas naturais. São línguas estranhas à pessoa de qualquer nacionalidade. Nenhuma nacionalidade vai entender o dom de línguas dados pelo Espírito Santo a qualquer pessoa. Essa nossa convicção deve-se a dois fatores principais. E nós temos a convicção de que são línguas estranhas por dois fatores principais. Um deles está no fato de que os registros bíblicos não apontam para esse dom como de línguas naturais ou estrangeiras. A Bíblia não aponta em nenhum lugar, em nenhuma referência de que os dons se referem a línguas estrangeiras, de que alguém tenha em algum momento falado em línguas estranhas e através desse dom alguém estrangeiro ouviu, entendeu a linguagem e creu no Evangelho através da pregação feita por línguas estranhas ou por línguas de alguém que foi usado pelo Espírito Santo. Um outro fator decorre dos próprios argumentos oferecidos em defesa do dom, como se de línguas estrangeiras fossem. Além desses dois fatores, temos também nossa própria vivência com esses dons. E a nossa própria vivência aponta que as pessoas que dizem que os dons de língua são de línguas estrangeiras e os argumentos que elas apresentam não é o que acontece, o que a gente tem visto acontecer na nossa vivência com a presença de alguém sendo usado por Deus, falando, orando, glorificando a Deus em língua estranha. Estar ao lado de alguém a quem o Espírito consegue revestir-se com esse dom não confunde, nem atemoriza. Pelo contrário, o ambiente fica todo envolvido por um clima que favorece a reverência e o temor a Deus. Essa é a experiência que nós temos e nenhuma outra. Desse modo, afirmamos com serena convicção de que os dons de línguas concedidos pelo Espírito Santo referem-se a línguas estranhas, e quem o recebe ora a Deus em espírito, falando em mistérios para nós, mas Deus o entende, e a sua fala é no sentido de glorificar a Deus, de bendizer a Deus, de glorificar o seu santo nome. O texto que nós tomamos aí, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. Irmãos, aqui nesse capítulo 14, é muito interessante, até o versículo 25, nós vamos encontrar Paulo falando diversos enfoques, dando diversos direcionamentos para o entendimento, para a gente poder entender, para explicar que os dons de línguas que o Espírito Santo concede são dons que edificam pessoas, e que as pessoas, através dessa graça que o Espírito Santo lhe dá, elas falam a Deus, elas podem glorificar a Deus no sentido pleno, não através de palavras do nosso próprio consciente, do nosso próprio intelecto. Elas glorificam a Deus de maneira totalmente limpa, no sentido de que as palavras não estão, por vezes, poluídas com o nosso entendimento de mente de pecador. É isso que o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 14, verso 2. E ele diz assim: o que fala em língua estranha não fala aos homens. Veja que é genérico. Se fosse línguas estrangeiras, talvez a redação correta seria: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens da sua nação, não fala no vernáculo dos seus pares,
não fala na língua do seu nascimento, mas ele está dizendo, quem fala em língua estranha, primeiro é estranha e não estrangeira, não fala aos homens. Ou seja, não há nenhum homem em qualquer parte do planeta que vai entender a língua daquele que recebe do Espírito Santo um dom para glorificar a Deus. Então ele não fala aos homens, mas fala a Deus. E ele completa aqui o verso 2 dizendo, ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Irmãos, línguas estrangeiras nunca foi mistério. Porque é muito comum, num ambiente em que você está falando num idioma estrangeiro, é muito comum você ter alguém ali que fala aquele idioma. Se a gente continuar aqui lendo o capítulo 14, será muito produtiva a leitura. No verso 3, por exemplo, Paulo vai, a partir dali, dar umas explicações. E ele vai dizer que o que profetiza fala aos homens. Enquanto os que falam em línguas estranhas falam somente a Deus, o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Fala aos homens, dá ensino para pessoas. O que fala em língua estranha, verso 4, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Deixe-me abrir aqui um pequeno detalhe para os irmãos refletirem. Veja que todo o decorrer do assunto feito por Paulo à igreja de Corinto, ele vai falar sobre profecia e dom de línguas, dom de profecia e dom de línguas. Por que não fala dos outros dons? Entende? Ora, porque a questão está falar em culto público, num ambiente público, num culto aberto, num culto solene, onde poderá estar pessoas que não conhecem nada sobre Deus, sabem pouco sobre o Evangelho, não conhecem o Evangelho. Então Paulo está falando daquilo que no culto público possa contribuir para deixar aos ouvintes presentes uma mensagem que as pessoas entendem ou uma mensagem que as pessoas não entendem. Então a profecia é falada no vernáculo daquele grupo. O dom de língua não é. Então não está se falando em ambiente amplo de pregação, no sentido da evangelização, mas está falando no sentido do ajuntamento da congregação, mas no sentido estrito e no sentido do doutrinamento, da edificação de crentes, no sentido da exortação desses crentes e da consolação desses crentes. Portanto, fica completamente sem sentido o argumento de que os dons de língua são línguas estrangeiras destinados a preparar as pessoas para falar a pessoas de outras línguas sobre o Evangelho, a pregação do Evangelho. Não há o menor indício nas Escrituras que os dons de línguas dados pelo Espírito Santo têm essa finalidade. E Paulo vai dizer assim, no verso 5, veja que é o capítulo 14, que no sábado passado nós até sugerimos que os irmãos lessem o capítulo inteiro. Mas olha, continuando aqui o raciocínio, no verso 5 do capítulo 14, ele vai dizer assim, irmãos, e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Olha, ele está falando com uma congregação. Ele não está a dizer, irmãos, eu quero que vocês falem línguas estranhas dadas pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho para as pessoas. Eu quero que vocês saiam como missionários, como atalaias, como anunciadores do Evangelho, como que numa atividade externa ao local do ajuntamento da igreja. Não, ele está dizendo daqueles irmãos que estão juntos no mesmo lugar. Eu quero que vocês falem línguas estranhas. Ora, as línguas estranhas não era senão para a edificação dos crentes. E Paulo, em outras palavras, seria, eu quero que vocês sejam edificados, mas muito mais, dando continuidade na leitura do verso 5, que profetizeis. E ele está falando sobre o resultado último, o resultado final. E ele vai justificar.
porque o que profetiza é maior do que fala línguas estranhas. Ou seja, não é que o dom seja mais importante, mas é maior no sentido da comunicação da palavra aos estranhos do Evangelho. E ele complementa o verso 5, a não ser que também interprete, para que a igreja toda receba edificação. Então veja que nós estamos falando de um ambiente doméstico, de um ambiente de culto, de um ambiente onde a igreja esteja reunida para adoração. Então, Paulo vai dizer, eu quero que vocês profetizem, porque eu quero que a igreja toda receba edificação. E ele está falando isso para corrigir desvios de comportamento relacionados aos dons espirituais que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Assim, se você continuar lendo o capítulo 14, a tônica da palavra do apóstolo é essa: a ênfase dos dons de língua e de profecia. Veja, a gente tem, como eu já disse, essas duas posições. Paulo não diz, olha, ao invés de vocês procurar dom de línguas, então busque dom da fé, busque dom da cura, busque dons de discernir os espíritos, busque dons de operação de maravilhas, outro dom qualquer. Não, Paulo está fazendo um balanceamento entre dom de profecia e dom de línguas, pensando no ambiente doméstico do lugar onde a igreja se reúne para adoração. E ele está deixando claro, os dons de línguas não são para preparar os crentes para sair para pregar o Evangelho. São dons que o Espírito Santo concede para que aquele que o recebe glorifique a Deus, falando coisas que nenhum homem entende. Como a gente leu no verso 2, em espírito fala mistérios. Muito bonito isso, não é? Mas na reflexão andando, a gente cita Champlin, quando comenta aí esse assunto em sua conhecida obra O Novo Testamento Interpretado versículo por versículo. Olha o que Champlin faz, e que aqueles que negam que os dons de línguas sejam dons de línguas estranhas, ele associa esse dom, o dom de línguas, a riscos de possíveis manifestações satânicas. Já ouvi tantas pessoas falarem isso. Veja só, eu já ouvi também, eu já acompanhei pessoas que não falaram em línguas, mas como se fosse uma profecia, fazendo algum pronunciamento, e era espírito, que não era de Deus. A própria Bíblia fala de uma certa moça que acompanhou Paulo e Silas, anunciando por 3 dias, dizendo, estes homens que nos têm falado a palavra lá em Éfeso, estes homens que nos têm falado da palavra de Deus, são filhos do Deus Altíssimo. Ora, não era língua estranha. Ela estava a falar como se fosse uma profecia, como se fosse um anunciamento espiritual para convencer as pessoas a acreditarem na mensagem que o apóstolo estava anunciando. Entretanto, 3 dias depois, Paulo se cansou daquilo, voltou-se para a moça e, em nome de Jesus, repreendeu o espírito maligno que estava influenciando ela para falar o que ela estava falando. E ela não estava falando em língua estranha. Ela estava falando, repito, pode ler, ela estava falando numa língua completamente inteligível para todas as pessoas que estavam ouvindo Paulo e Silas. Entendeu? Então, é preciso que a gente tome bastante cuidado, bastante atenção, para a gente não incorrer num equívoco por suposição. Champlin, com todo respeito ao trabalho dele, eu tenho a sua coleção, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é um trabalho muito profundo, teologicamente bastante profundo,
reflete a ideia de muitos pensadores, enfim, é um trabalho muito completo. Entretanto, concernente aos dons espirituais, o dom de língua em particular, a esse fraquejo, a essa mácula nos seus apontamentos, dizendo que dons de línguas estranhas são risco de possíveis manifestações satânicas. Se você ler lá essa obra, você vai encontrar algumas justificativas da parte dele. Esse comentário é feito por ele ao discorrer sobre os registros bíblicos referentes ao comportamento da igreja de Corinto no desenvolvimento dos dons espirituais, particularmente do dom de línguas. É um comentário, um apontamento completamente infeliz. Ele não estava falando de experiências dele. E os dons do Espírito Santo, nenhum deles, os dons miraculosos, como estudamos no sábado passado, os dons espirituais descritos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, nenhum desses dons são dons que devem ser observados para a gente não estar se envolvendo com espírito satânico. Senão não tem associação. Paulo mesmo vai dizer aos Coríntios uma outra oportunidade: irmãos, que comunhão tem Deus, a luz com as trevas, o templo de Deus com os ídolos? Que comunhão tem o Espírito de Deus com Belial? Não tem nenhuma comunhão. O ambiente onde se manifesta os dons espirituais são ambientes saudáveis, são ambientes de edificação. Excepcionalmente, como o caso lá da moça que acompanhou Paulo e Silas, dizendo: esses homens são filhos do Deus Altíssimo, e na verdade era um espírito satânico, sim, que estava com aquela moça, mas nós não temos como impedir que o diabo entre em algum ambiente onde os crentes se reúnem, não é? Mas deixar de buscar Deus para evitar que o diabo se manifeste é uma ideia totalmente infantil, infundada, que não tem nenhum respaldo na palavra de Deus. O próprio Jesus, ainda nesse viés, o próprio Jesus, quando falou aos seus 12 discípulos, falando com eles em particular, Jesus pergunta: e eu não escolhi 12 de vocês para estarem comigo? Mas um de vocês é um diabo. E ele se referia a Judas. E foi um dos discípulos que, tomado por um pensamento maligno, traiu Jesus. Entenderam? Então não há como nós para não ter essa confusão, seria a gente abandonar a Deus, e aí a gente ficaria totalmente disponível para ataques satânicos sem percebermos isso. De maneira que não é solução deixar de buscar qualquer um dos dons do Espírito, particularmente o dom de línguas, sob pretexto de que pode ocorrer possíveis manifestações satânicas em meio a esses dons. Nós temos a nossa vida toda dedicada à fé, e a vida toda nós convivemos em ambientes assim. E não temos histórias, felizmente, não temos histórias assim para contar. Exatamente porque o Espírito de Deus é superior, e é Ele, quando a igreja se reúne para buscar, é Ele a quem nós buscamos. Pelo contrário, em situações em que alguém despreparado espiritualmente, pessoas vulneráveis espiritualmente, que ainda têm suas dificuldades, às vezes em ambiente de oração, o Espírito Santo provoca o inimigo e ele se manifesta ali através de alguma pessoa. Mas isso não tem nenhuma relação com os dons do Espírito. E a gente continua aí dizendo que, infelizmente, Champlin não está sozinho nesse pensamento. Líderes religiosos há que se enveredam pelo mesmo caminho. Contudo, sem gastar tempo para desqualificar tais argumentos, o mínimo que devemos ter em mente sobre esses temores é que tais pessoas emitem suas opiniões como conhecedores do assunto apenas em teoria. Nunca se envolveram em conviver com o Espírito Santo e seus dons. É o que a gente busca, Judas, e a gente pode associar esse temor ao que Judas está escrevendo na sua carta muito pequena. No verso 10, ele diz assim: estes, porém, dizem mal do que não sabem,
e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. É uma palavra bastante dura e nós não temos aqui nenhuma pretensão de enquadrar a pessoa nessa ou naquela situação, mas que as pessoas que dizem que os dons de línguas devem ser evitados porque eles facilitam manifestação de Satanás no meio dos crentes, é falar do que não entende, é falar como quem não raciocina espiritualmente, como quem não pensa, dominado pelo Espírito Santo. Mas na sequência 1, a gente vai dizer que há muito que temos ouvido a pergunta, nós sempre, já de muito tempo ouvimos, para que servem os dons de línguas estranhas? Mas antes de buscarmos construir uma resposta, devemos ter em mente a ocorrência desses dons no contexto bíblico e dirigir essa pergunta aos textos envolvidos. Por exemplo, para que serviu a manifestação desses dons, os dons de línguas estranhas, sobre os familiares e amigos que estavam na casa de Cornélio? Para que serviu? Olha o que a gente lê aqui em Atos 10, no verso 46. Vamos começar antes, no verso 44 e fechar no 46, dizendo que diz assim, e dizendo Pedro em dessas palavras, quer dizer, Pedro estava falando da sua experiência com Deus, daquilo que, como o Espírito Santo tinha trabalhado na vida dele e dos seus companheiros, os demais discípulos. Falando Pedro ainda dessas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que estavam ouvindo a Pedro. E os companheiros de Pedro se maravilharam, eles ficaram admirados ao verem que o dom do Espírito Santo também havia se derramado sobre aquela gente que não era judia, não eram judeus, os amigos da casa de Cornélio. E eles ficaram admirados porque eles ouviam falar línguas e magnificar e glorificar a Deus. Veja só, para que serviu isso? Pedro vai falar de Jesus. Os companheiros de Pedro, que também criam como ele, companheiros ali, também estavam ali para dar suporte para essa pregação. E quem fala em língua eram os ouvintes, os convidados de Cornélio, seus parentes, inclusive, que estavam na sua casa. Para que serviu? Se fosse Pedro e os seus companheiros que tivessem sido revestidos de dons, de línguas estranhas, e que tivesse falado lá na casa de Cornélio e deixado as pessoas todas admiradas, ouvindo eles falarem em línguas que eles não entendiam, então aí seria de questionar, para que eles falaram em línguas se o pessoal não entendia o que eles estavam falando? Mas quem falou em línguas estranhas foram os ouvintes da palavra, foram os convidados de Cornélio, e quem os ouviu falar foram Pedro e seus companheiros. Portanto, eles glorificaram a Deus. O dom de línguas tem essa destinação. Ainda podemos ver, e para os discípulos de Éfeso, lá em Atos capítulo 19, para que lhes serviu esses dons? De novo, Atos 19, Paulo encontra com um grupo de discípulos, eles estavam ali, eram 12 ao todo. Paulo conversa com eles e depois, ao longo da conversa, eles falaram que não conhecia nada sobre o Espírito Santo. Paulo explicou para eles sobre do que se tratava, e quando Paulo orou com eles com imposição de mãos, verso 6, veio sobre eles o Espírito Santo e eles falavam línguas e profetizavam. Atos 19, verso 6. Para que serviu? Eles pregaram o Evangelho para Paulo? Certamente que não. Paulo e Silas eram os pregadores, e quem recebeu foram os discípulos que nem ainda tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. Para que serviu aquilo para Paulo? Serviu para Paulo confirmar que o Espírito Santo continuava dando graça e dons para qualquer um que se dispõe, que se abre para eles. Então, para que serve o Espírito Santo? Os dons de línguas? Talvez a nossa melhor resposta esteja quando a gente lê o que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12 e o verso 7, que ele diz assim: a manifestação do Espírito
do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, é critério do Espírito Santo. Com qual finalidade? 1 Coríntios 14, verso 4. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo na sua forma de glorificar a Deus. 1 Coríntios 14 e o verso 4. Então, para que serve o dom de língua? Para isso. Para glorificar a Deus, para se alegrar no Espírito. Isso a critério do Espírito Santo. Ok? Então, eu espero que nessas considerações finais, se a gente tinha alguma dúvida, alguma falta de entendimento sobre o assunto, que nós possamos ter a nossa mente totalmente clareada para entender os propósitos do Espírito Santo ao distribuir dons para a igreja, particularmente o dom de línguas. E através destes dons, as pessoas glorificam a Deus numa linguagem santa, pura, que não foi produzida pela mente, pelos pensamentos humanos, mas que o próprio Espírito Santo instruiu aquele que glorifica a Deus a glorificar da maneira mais limpa, mais pura possível ao Senhor nosso Deus. E isso é um cumprimento, não é? Isso é um cumprimento da profecia do profeta Joel. Na reflexão 2 a gente vai dizer que os que ensinam serem idiomas as línguas dadas pelo Espírito Santo afirmam que sua finalidade é dar aos crentes a condição de pregar o Evangelho no idioma das pessoas para quem o Evangelho for pregado, sem que o pregador tenha estudado o idioma, a língua dessa gente. Contudo, nem a Bíblia, nem a história confirma isso. Mas o profeta Joel, no capítulo 2, versos 28 e 29, a profecia dizia, o Senhor Deus falando: eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, todas as pessoas. Porque em Israel o Espírito Santo trabalhava, já aprendemos sobre isso, o Espírito Santo trabalhava só diretamente com aquelas pessoas que intermediavam, que representavam o povo na adoração: os levitas, os sacerdotes, os profetas, os reis, os juízes lá atrás, naquele período de 400 e poucos anos em que atuaram os juízes sobre Israel. Enfim, o Espírito Santo trabalhava apenas com uma liderança representativa. Ele era uma liderança que representava o povo, e era uma liderança que colocava a vontade de Deus revelada ao povo e também apresentava para Deus as petições do povo. O profeta vai dizer: do meu Espírito eu vou derramar sobre toda a carne. E além do Espírito derramado sobre toda a carne, o Espírito Santo também deu dons para as pessoas, dá dons para a igreja, no cumprimento daquilo do Salmo 68 e o verso 18. Dons para os homens. É isso, são dádivas que o Espírito Santo dá. E nós não sabemos os critérios dele, é critério do Espírito Santo, ele dá a cada um como quer, como a gente leu lá em 1 Coríntios capítulo 12, o verso 7. É critério do Espírito Santo. Se a gente continuar lendo o capítulo 12, depois do verso 7, um pouco abaixo, vai dizer assim: e ele reparte a cada um como quer, para o que for útil para a pessoa. Irmãos, vamos pensar numa particularidade aqui. Você pode pensar, e talvez eu pense também: como assim? O Espírito Santo dá o dom para aquilo que for útil? Quem de nós conhece a necessidade íntima das pessoas que adoram a Deus? Quem de nós? Quem de nós pode afirmar: eu conheço as necessidades íntimas na adoração a Deus da minha esposa? No caso das irmãs casadas do seu marido, no caso dos filhos, a necessidade íntima com Deus dos seus pais, e no caso dos pais, a necessidade espiritual íntima dos seus filhos com Deus. O Espírito Santo conhece, nós não conhecemos, e ele distribui os dons para o que for útil. Tem uma razão que só o Espírito Santo sabe e que nenhum de nós conhece. Por isso, o melhor que temos a fazer é abrir o nosso coração e deixar que o Espírito Santo atue a critério dele. Ele sabe o que eu e você precisamos. Na sequência 2, já indo para a conclusão,
a gente vai dizer que ainda sobre os dons de línguas, devemos nos lembrar do que já ouvimos em outro momento, qual seja, que o dom de línguas se manifesta em ambiente de oração e de adoração, não de pregação. 1 Coríntios 14, versos 14 e 15 ainda, olha o que o apóstolo esclarece aqui. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito. Ou seja, eu vou falar em línguas, vou adorar a Deus pela graça do Espírito Santo em línguas estranhas, mas também orarei com entendimento. Ou seja, vou falar numa linguagem que possam as pessoas que estão ao meu redor, no alcance da minha voz, entenderem do que eu estou falando. Eu vou cantar com o Espírito, ou seja, eu vou cantar impulsionado na adoração a Deus mediante graça e dom do Espírito Santo, mas também cantarei com entendimento. Ou seja, eu vou cantar numa voz, vou cantar numa língua em que as pessoas que me ouvirem cantar entenderão que eu estou cantando em louvor a Deus. Mas uma coisa não substitui a outra e nem concorre com a outra. São coisas diferentes. Falar com Deus em espírito e falar com Deus numa oração, numa língua, no vernáculo inteligível para as pessoas que estão ao nosso redor, são coisas diferentes. Se eu orar em espírito, meu espírito ora bem, mas o meu intelecto fica sem entendimento. Eu não sei exatamente o que eu falei, mas eu repito aqui, e alguém vai dizer, então para que serve isso? Serve para eu conversar com o meu Pai. E Ele faz isso querendo que eu converse com Ele numa linguagem que Ele mesmo me dá. É critério dele. Tem coisas que nós não entendemos, e são muitas as coisas que nós não entendemos. Uma delas é essa. Se eu oro em espírito, o meu entendimento fica infrutífero, mas a minha alma se alegra em Deus, porque eu falei com o Pai. E isso a critério do Espírito Santo. Agora, se eu orar na minha língua, no meu vernáculo, então eu sei que eu tenho pedido, eu peço cura, eu louvo a Deus, eu peço direção e assim por diante. E finalmente, na reflexão 3, por outro lado, o que lemos nas Escrituras, uma boa observação da promessa que constante em Joel nos fará entender que as manifestações do Espírito Santo estão restritas à igreja e não ao mundo. É uma dádiva. A gente cita de novo o profeta Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, que já lemos. O mundo não conhece. Jesus falou isso depois. O Espírito que está com vocês não conhece, falando do Espírito Santo. Vocês conhecem, porque Ele está com vocês e vai estar em vocês. Mas o mundo não conhece, o mundo não sabe. Portanto, quando falamos de dons espirituais, quando falamos dos dons do Espírito Santo, nós estamos a falar sobre coisas e assuntos que as pessoas que não se dobraram ao Evangelho não conhecem e não entendem. Que o Senhor nos ajude a entender. E nós não devemos temer, nem desprezar os dons do Espírito, qualquer que seja eles. É dádiva dele. Ele não nos dá nada que não seja para melhor para nós. O dom de línguas, entre os demais dons espirituais, que são 9, é dádiva do Espírito para nossa edificação pessoal, e Ele sabe quem é que precisa isso, e Ele concede de acordo com o que Ele quer. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê entendimento, e que conservemos a certeza de que a palavra de Deus é soberana, e que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente, uma vez que nós a abrimos para Ele, do jeito que quer, da forma que Ele quer, e sempre para nosso melhor, para o nosso bem. Ele permaneça conosco. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo.
Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!